Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Te escuto bem, você também? Também, tudo jóia, tudo tranquilo por aqui. Então tá bom. Tô entrando aqui. Ainda ninguém entrou, né? Não, por enquanto Estamos ainda não. sozinhos. Aqui do meu lado também tudo pronto. Então, só para recapitular, a gente faz uma abertura, aí pode ser você fazer umas palavras iniciais. Aí, para cada trabalho, a gente tem o vídeo, que eu vou dar o play aqui. A gente assiste o vídeo 8 minutos e 8 minutos para debate. E aí, no Tá, final, tem uma rodada final em que a gente discute perguntas que talvez não tenha dado tempo de fazer, alguma coisa assim, pontos em comum entre os trabalhos, e encerra. tá. Os participantes normalmente são só os autores ou mais alguém entra na sala? Então, eu participei de algumas sessões ontem, mais para ver como que teria sido a dinâmica. Eu acho que tinha mais os autores mesmo. Tá. E os autores dos outros artigos, eles podem também participar dessa discussão, né? Pode sim, a discussão é aberta. Eu me lembro que no ano passado eu participei de uma sessão de moderação, só que assim, ninguém fala nada, né? Os autores eles não se manifestam em relação ao trabalho dos demais, né? Aí, inclusive assim, a gente até acabou terminando um pouco mais cedo a sessão, acho que uns 20 minutos mais cedo, porque já tinha se esgotado toda a discussão. Isso, numa sessão que eu entrei ontem aconteceu isso também, não tem problema. É, então, eu li os artigos, eu fiz aqui algumas observações. Acho que se for para eu ficar só eu falando aqui, a gente extrapola os 8 minutos, né? Mas eu coloquei aqui para pegar algumas coisas e perguntar, mas assim, é, é, algumas questões que você tem aí, que você acha pertinente colocar, e aí você se sinta à vontade, tá, Beatriz? Enquanto eu Muito estou obrigada. falando, para me interromper e acrescentar alguma coisa, tá? Porque eu acho que Tá? a discussão ela fica melhor assim, porque na verdade nós não estamos avaliando o artigo, né? Nós não estamos dando esse feedback para ele em termos de avaliação. A gente está discutindo aquilo que ele escreveu, na verdade. Então o artigo já está aprovado, então apesar de que alguns comentários nossos acabam tendo aquele um pouco de ar de avaliação, né? Falei, olha, eu faria isso diferente, faria isso aqui, isso ali, mas eles têm que ter em mente que o artigo está aprovado. Foi aprovado, Exato. né, por avaliadores, então está tudo certo. Sim, sim. Não, com certeza, eu concordo com você. Eu também preparei aqui alguns pontos, então eu posso, se tiver convergência também, eu coloco alguma coisa. E acho que a ideia é isso, né? Oportunidades de melhoria, enfim, coisa que eles possam Isso, trabalhar para publicar, né? Para efetivamente conseguir publicar esses trabalhos mais para frente. perfeito, é isso aí. Eu vi Então, aqui no site que tem um link aqui da deixa eu ver o que que é, um link do questionário, né, da avaliação da sessão. isso, eu vou compartilhar. São duas coisas que eu vou compartilhar ao final. É um link de avaliação da sessão e um link para uma sala de networking depois da sessão. Beleza. Tá, então isso aqui você copia o link aí e cola no chat, né? Isso, pode deixar, está comigo. Eu também vou copiar e colar os links dos vídeos, caso alguém queira guardar para depois, enfim. Ah, Alguma beleza. coisa assim eu também vou mandar. E eu vou pedir, a organização pediu para registrar a presença colocando o nome no chat. Então, também vou pedir para todo Ah, tá. mundo colocar para a Então, gente registrar depois. aqui para mim, na minha tela aqui do SEMEAD, aparece uma ficha de moderação, que eu acho que Isso, é onde eu coloco quem está presente, né? isso, exatamente. Mas Mas, aí a gente pede para eles colocarem no grupo. Eu posso também tirar um print dos participantes e depois a gente preenche. perfeito, beleza. Tá Então bom. é Então, a isso, né? nossa, a nossa sessão, então, é decisões de investimento empresarial na área de finanças. São Isso aí. 4 artigos.
E normalmente vem todo mundo, participa todos os autores? No ano passado, só um de cada trabalho. Eu acho que um de cada trabalho, pelo menos um, né, de cada trabalho. Tá, tá, então tá. Beleza, então vamos aguardar aí. Vamos, daqui a pouquinho o pessoal deve entrar. E você é aluna do doutorado, Beatriz? Do mestrado. Do mestrado? Do Ah, mestrado em você está em São administração. Paulo? São Paulo ou... Estou aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo. Ah, legal. Você está em Eu Minas, fiz... né? Eu estou em Uberlândia. Eu fiz o meu doutorado na FEA de Ribeirão. Ah, legal. E aí eu Bacana. fiz com a professora Elizabeth Krauter. Ah, bacana. Meu orientador é o Eduardo Caio. Ah, o Caio. Eu conheço Conhece? bem o Caio, conheço. Não tive aula com ele, mas eu li muito artigo dele, eu li muito. Parece que a gente conhece a pessoa, assim, né? De tanto que a gente leu É a verdade. pesquisa, né? Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Bom Escutamos. dia, Bom dia. Rodrigo. Tudo bem? Vocês estão me escutando bem ou não? Pô, Sim, prazer estamos aí. escutando. Tudo bem? Prazer. Prazer. Vamos só aguardar o restante do pessoal aqui para a gente dar início às 8h30, né? Isso Tá mesmo. bom. Vou pegar aqui uma água e já volto então. Obrigado, Legal. pessoal. Vai lá. Sim, mas é isso, né? Tanta leitura, é tanta coisa que a gente se sente amigo da É, pessoa, sente próximo. exatamente. Nossa, a gente conhece as pessoas assim é porque vocês que estão em São Paulo, vocês estão mais próximos dos principais pesquisadores da área, né? E então assim, vocês tinham até pouco tempo atrás aí o professor Famar aí, né? Tem o Caio, então tem muita gente boa aí. Aqui para Minas, assim, eu fiz o meu mestrado aqui na Federal de Uberlândia, né? Então, os meus professores, eles tiveram aula com os professores da FEA de São Paulo. Que Então, eles legal, saíram daí e vieram para cá, né? Então, agora que vocês não, vocês já bacana, estão aí no berço. que bacana, é muito legal mesmo. Tem alguns professores do departamento que são, assim, é uma honra, né? O professor É, Securato, por exemplo, assim, é isso, muito legal. Securato, o Asaf, né? Então, assim, o Fabiano Lima. Então, nós tivemos contato, assim, a gente acha que a gente conhece de perto, de tanta coisa que a gente lê e assiste, né, desses professores. Legal. Bem-vindo, José Ronaldo, tudo bem? Você nos ouve bem? Não, não, ele tá sem, parece que tá sem microfone. Ah, está Ah, tá conectando o áudio. conectando. Tá Seu mudo. microfone tá mudo. Bom dia, Oi, Ah, agora sim. bom dia, Beatriz, bom dia, Breno, bom dia, Bom Rodrigo. dia, bom seja dia. bem-vindo. Está nos Obrigado. ouvindo bem? Ouvindo bem, sim, Ah, ok. Bom, nós estamos só aguardando o restante do pessoal, tá? Daqui a pouquinho a gente começa. combinado. José Ronaldo é do IF de Minas, né? Isso mesmo, Cidade Formiga. Ah, Formiga, colega de IF. Eu estou aqui no IF do Triângulo Mineiro. É, que bom. Entrou mais alguém aí? Davi, bom dia, seja bem-vindo.
E o Luan. Bom dia, Luan. Seja bem-vindo. Estão nos ouvindo bem? Davi está conectando o áudio ali. Davi, Luan, nos escutam? Olá, Davi, bom dia, tudo bem? Tá mudo. Bom dia, tudo jóia? Bom dia, agora sim. Estamos ouvindo bem? Sim, estou escutando bem, obrigado. Ok. Luan, estás nos escutando? Só dá um ok para nós, se está tudo certo. Oi, bom dia. Escutando, sim. Bom dia, Luan, beleza? Tá bom. Maravilha. Vamos esperar mais 2 minutinhos, que aí dá 8h30 a gente começa? Ok. Já temos aqui os representantes dos 4 artigos, né? Sim, um de cada artigo. Beleza. Perfeito, pessoal. Eu já compartilhei com vocês, então, o link, né, da avaliação da sessão, para vocês preencherem ao final da nossa sessão. E acho que podemos começar, então, professora. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, sejam todos bem-vindos ao 25º SEMEAD, né? Para nós é uma honra poder participar, mesmo que ainda de forma virtual, mas de uma forma híbrida, né? Porque os trabalhos estão acontecendo também presencialmente, e um evento tão tradicional como esse, promovido ali pela FEA da USP, né? Então, para nós é uma honra poder participar e uma alegria também que vocês estejam participando aqui com a gente, tá? Só para me apresentar, meu nome é Breno, eu sou professor aqui do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui no campus Uberlândia. Sou um dos líderes do tema de decisões de investimento empresarial, então a nossa área de finanças, né, com vários temas, essa sessão de apresentação do nosso tema de decisões de investimento empresarial, e aqui nós teremos a apresentação de 4 artigos, né? O primeiro artigo que nós vamos apresentar, a Beatriz me corrija se a ordem estiver errada aí, é o artigo que o Davi, certo? Artigo do Davi, ativos intangíveis e grau de intangibilidade, certo? Não, acho que primeiro simulação de Monte Carlo, análise de viabilidade financeira de um Então, projeto. beleza. Então tá. Então eu tô com a ordem aqui trocada. Então, análise financeira, análise de viabilidade financeira de um projeto e uma planta de moagem. Depois, o segundo artigo. Análise Então, financeira esse artigo do fundamentalista. José Ronaldo, né? O José Ronaldo que vai apresentar esse artigo. Depois, análise financeira fundamentalista. Exato, artigo do Que vai ser o Luan. Luan, né? Acredito que o Luan vai apresentar.
Depois, o terceiro artigo. Determinantes da sobrevivência de startups em mercados emergentes, Ok, Adriana e nós Rodrigo. temos aí o Rodrigo e a Adriana presentes. E, por Isso. último, então, os ativos intangíveis e grau de intangibilidade com o Davi. É Isso isso? mesmo, é isso mesmo. Beleza. Então, acho que nós podemos proceder para a avaliação. Só passar as orientações, né? Nós teremos o vídeo que a Beatriz vai colocar para nós de cada artigo, com o tempo máximo ali de 8 minutos para cada vídeo. Após o vídeo, nós faremos uma discussão também de 8 minutos entre nós, tá, gente? Essa é uma discussão dos artigos entre todos os participantes. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade de participar e de elencar algumas questões que vocês acham pertinentes. E é muito importante a gente frisar aqui que aqui não se trata de nenhuma avaliação de artigo, né? Os artigos já foram avaliados, estão aprovados, vocês já estão apresentando artigos aprovados no evento. Então, a nossa discussão ela se baseia muito em curiosidades, em percepções, em sugestões para uma possível melhoria do artigo para publicação, tá? Não é nenhuma avaliação em si ao que vocês já escreveram e o que já foi aprovado, tá certo? Então, vocês se sintam muito à vontade para participar da discussão dos trabalhos dos colegas. Eu acho que esse é o intuito da nossa sessão, tá certo? E depois de cada apresentação, né, nós teremos o vídeo e a discussão para cada apresentação do artigo, nós teremos um momento final para debate, para discussão de alguns pontos que não foram abordados e a gente discutir pontos em comum, pontos divergentes entre os artigos, tá certo? Então, Beatriz, acho que podemos já iniciar com o primeiro Vamos vídeo, lá. por favor. Vocês estão ouvindo bem? Olá a todos, eu gostaria de agradecer em nome dos autores a nossa participação na 25ª edição dos Seminários de Administração do SEMEAD. O nosso projeto, o nosso trabalho é uma análise de viabilidade de investimento em uma planta de moagem de calcário. A importância da projeção e da análise de investimento é um fator preponderante para a saúde de qualquer empresa, saúde econômica e financeira de qualquer empresa. Para fins de viabilidade de investimento, nós entendemos que as simulações de cenário, principalmente a baseada no modelo de Monte Carlo, ele pode ser aplicado e ele pode trazer resultados mais robustos, principalmente analisando índices de viabilidade financeira. Essa análise baseada em cenário com base em índices financeiros, a gente entende que pode contribuir para uma tomada de decisão, principalmente quando a gente fala para o setor de mineração. Então, dessa forma, né, o objetivo, aquilo que nós buscamos aqui no nosso trabalho, é analisar, fazer a análise de viabilidade de investimento por meio de simulações de cenários, baseado no modelo de Monte Carlo, aplicado sobre índice de viabilidade financeira e como isso pode contribuir para a tomada de decisão em uma planta de moagem de calcário agrícola. O objetivo geral do nosso trabalho é avaliar a análise da viabilidade financeira e estatística e se o investimento em um novo equipamento de moagem destinado a uma planta de produção de calcário agrícola se mostra viável financeiramente. Com objetivos específicos, nós traçamos aplicar o modelo de Monte Carlo à análise de investimento financeiro, estimar o modelo de confiança com base na simulação de cenários para os índices financeiros aplicados à análise de investimento financeiro e diagnosticar a viabilidade financeira do projeto. Para fins do nosso referencial teórico, da nossa análise, nós utilizamos com base na literatura, principalmente na literatura internacional, indicadores como o payback, a taxa interna de retorno e o valor presente líquido. A análise da viabilidade econômica de qualquer projeto, ela traz consigo alguma complexidade, mas a literatura internacional tem entendido que para o setor de mineração, essa complexidade é ainda maior e ela pode servir qualquer projeção, qualquer análise, né, como um apoio, como um suporte muito importante para a tomada de decisão.
E nós entendemos que, além da questão da aplicação desses índices, trazer uma modelagem de Monte Carlo, ela pode ajudar a entender melhor e dar maior robustez a essa análise. E nós temos também na literatura, também na literatura internacional, algumas pesquisas que já utilizaram o modelo de Monte Carlo para buscar simular, né, cenários ideais utilizando o VPL e o fluxo de caixa esperado. Como método, a nossa pesquisa é notoriamente quantitativa, pois utiliza métodos oriundos de ciências físicas, da matemática, da estatística, e se caracteriza pela adoção de métodos dedutivos, com foco na objetividade, buscando a validade e a confiabilidade da nossa projeção. O método utilizado, ele trabalhou com construto de utilização de técnicas de simulação e modelos matemáticos e estatísticos através de dados analisados por premissas, estimando o fluxo de caixa e, no caso aqui nosso, se tratando dessa pesquisa quantitativa, pela utilização de dados numéricos e previsão estatísticas através do retorno financeiro do projeto. Ainda com relação ao método, nós buscamos utilizar o fluxo de caixa livre, a avaliação desse fluxo de caixa livre, para que possamos demonstrar as atividades operacionais do projeto. Também buscamos a análise por meio do índice de VPL, já que ele tem ali uma finalidade de calcular o valor presente, bem como as prospecções futuras relativas a uma operação, a uma opção de investimento, medindo aí o valor presente dos fluxos de caixas obtido pelo projeto no decorrer da sua vida útil, sem as restrições de capital. E também a TIR, a taxa interna de retorno, que é uma taxa que busca analisar o retorno do investimento, mas com o objetivo de encontrar a taxa intrínseca de rendimento e não a avaliação da rentabilidade absoluta de determinado custo de capital, como é o caso do VPL. Como um método, então, nós utilizamos a simulação de Monte Carlo. Ela é um método que permite avaliar diversos cenários a partir da geração de cenários aleatórios que tem como base pressuposto estatístico e uma distribuição de probabilidade. Para tanto, deve seguir as seguintes etapas: determinar qual a distribuição de probabilidade é a mais adequada, e neste caso utilizou-se a distribuição normal, definir o gerador de números aleatórios, foi a ferramenta, no caso, o Microsoft Excel, realizar geração de 10.000 cenários para estimar aí a TIR e o VPL, e entendeu-se que, nesse caso, o número de cenários deve cobrir praticamente todas as variáveis ligadas às possibilidades de mercado e ao processo que contemplam o projeto. E estimar o intervalo de confiança com outputs para a simulação de Monte Carlo e um resumo estatístico das saídas do modelo. Interpretar os resultados da saída do modelo. As variáveis do modelo, nós utilizamos aqui um preço de venda máximo por tonelada de R$ 200, um preço venda mínimo de tonelada de R$ 160. Esses preços foram estimados por preços de mercado. A produção média de 22.000 toneladas, um desvio padrão de R$ 2.500 aqui, um custo de matéria-prima mínimo de R$ 60 e um custo de matéria-prima para compra máximo de R$ 70. O custo de despesas fixas, a depreciação anual, custo de energia elétrica por tonelada e o custo de energia elétrica por tonelada máximo e uma taxa mínima de atratividade anual aqui de 30%. Como saídas, então, nós tivemos aqui pensado um VPL com uma tolerância de 2% e uma TIR também com uma tolerância de 2%. Para fins de intervalo de confiança no VPL, nós utilizamos um índice de 95% e também para a TIR um intervalo de confiança de 95%. Os resultados a gente pode projetar por meio aqui do VPL no histograma apresentado. Aqui nós temos o histograma apresentado agora da TIR, com os dados da pesquisa. Bom, conclusão, nós podemos entender que com os outputs da simulação de Monte Carlo, pôde-se obter resultados estatísticos que possibilitaram a construção de intervalos de confiança com o intuito de estimar com maior precisão os resultados e dar maior segurança na tomada de decisão. Em ambas as análises, tanto da VPL quanto da TIR,
tomado como índice de significância 95% a demonstração que o projeto de implantação de moagem se torna viável. Nós podemos concluir que o método de simulação de Monte Carlo ele forneceu uma maior robustez na análise de viabilidade econômica, o que vai de encontro a outros estudos que utilizaram métodos similares. E apesar do estudo atingir o objetivo proposto, os autores salientam que ainda não esgotamos a possibilidade de investigação de outras possibilidades. E como sugestão para estudos futuros, nós sugerimos a aplicação da simulação de Monte Carlo utilizando outras distribuições de probabilidade, como a triangular, e ainda a aplicação de simulação de Monte Carlo para a geração de cenários e indicadores financeiros, como o Paybacks, o Capex, entre outros. Nós utilizamos as referências aqui denotadas e nós agradecemos pela possibilidade de participar desse evento. Muito bem, parabéns pela apresentação. O representante do artigo está aqui é o José Ronaldo, né? É isso? Acho que o Natan não está presente. Às vezes vocês vão me ver olhando para a tela aqui, é porque eu estou com outra tela aqui, eu fiz uma série de anotações e tudo. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a vocês, José Ronaldo, os demais autores, pela apresentação do trabalho. Eu acho que o tema que vocês escolheram, né, ele apesar de pouco inovador, ele é bastante prático. Eu acho que dentro da nossa área de decisões de investimento, eu acho ele muito útil, principalmente para pequenas e médias empresas, onde quase não se faz nenhum tipo de análise financeira de projetos com mais detalhes. Então, e a ferramenta que vocês usaram, né, simulação de cenários, por meio do método Monte Carlo, também é de fácil aplicação, né? Então, eu acho que o grande ponto positivo do trabalho de vocês está nessa questão prática, que aproxima muito a vida empresarial da academia, né? Eu acho que vocês consideraram, né, no artigo de vocês, que o trabalho é um estudo de caso, né? Se eu não me engano. E aí eu acho que nesse ponto vocês poderiam talvez detalhar um pouquinho mais a empresa que vocês pesquisaram, né? Porque mesmo que vocês não possam identificar, né? Às vezes acontece muito de não poder identificar a empresa, mas o detalhamento principalmente da atividade operacional, de como que as informações elas são tratadas, quais são os custos, porque da forma como está, parece que fica parecendo talvez que os dados, inclusive, foram simulados. E aí eu vou retomar um ponto que o próprio avaliador do artigo, um dos avaliadores mencionou, que quando você simula dados, você traz o trabalho um pouco mais para a perspectiva de casos de ensino, né? E não de artigo. E um ponto que eu queria comentar é que a maior dificuldade do processo de análise de investimentos por meio de técnicas tradicionais, né, como o VPL, a TIR, que vocês utilizaram, não é o cálculo do VPL e da TIR em si, mas é a projeção dos fluxos de caixa. E aí nós estamos falando em estimativas de receitas, de custos operacionais que precisam ser feitos com muito cautela, né, com muita cautela, de modo até conservador, porque o fluxo de caixa ele tem que se aproximar o máximo possível da realidade, senão a análise não faz sentido nenhum. Então, eu acho que também esses itens, principalmente os dados que vocês utilizaram para estimar os fluxos de caixa, que são os dados da realidade prática da empresa, eu acho que também talvez vocês poderiam ter explorado um pouquinho mais. E outra questão é estimar a vida útil do projeto, né? Não ficou claro para mim se vocês chegaram a estimar uma vida útil do projeto ou se vocês utilizaram talvez um coeficiente de perpetuidade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Bom dia a todos. Esse foi um projeto, ele foi criado foi o projeto, né, de pesquisa para eu adentrar ao mestrado, e então a gente elaborou esse artigo. Eu trabalho atualmente nessa indústria de mineração, e a indústria está no mercado há 43 anos,
E sempre a indústria vem investindo e aprimorando seus processos sem análises como esta, baseada no empirismo e na experiência, na prática vivida. Então, essa foi uma primeira análise, né, aplicada de projeto aqui na indústria. Eu gostei das suas ponderações, né, e eu acho que são válidas, né, mas o ponto que a gente ressaltou mesmo foi dar um primeiro passo a uma análise de um projeto real, né, um estudo de caso real aqui na empresa. E na intenção de captar essas melhorias que você propôs, para que elas sejam aplicadas de fato em projetos futuros. A gente concorda, né, com essas melhorias. Obviamente elas contribuirão, né, para as análises, né, até mesmo para as análises serem mais confiantes e mais eficazes, né, na busca dos resultados. Sobre o coeficiente de perpetuidade, né, realmente ele não foi pensado, né? Então a gente coloca como uma melhoria do artigo, né, que a gente pode incluir essa análise como melhoria do artigo. Legal, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque a gente pegar uma indústria de mineração e estimar um fluxo de caixa temporário, finito, não faz muito sentido, né? A gente sempre espera que isso não vai ter fim, né? Esse tipo de projeto de investimento. E eu acho que você tocou num ponto importante, Zé Ronaldo. É um primeiro passo para uma aplicação prática que traga de fato um benefício para o mercado. Eu acho que esse é o nosso principal desafio enquanto pesquisador. Não é tão somente avançar na literatura, mas é tentar o máximo possível, e é difícil, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, é aproximar aquilo que a gente faz de uma utilidade prática para as empresas, né? Então, quando a gente consegue alinhar essas duas coisas, eu acho que a gente traz muita coisa boa. Vou fazer só mais um comentário, depois eu abro para vocês, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. A outra coisa bem importante na hora da gente fazer a análise de investimento, estimar fluxo de caixa, é estimar aqueles 30% que você colocou de custo de capital, né, de TMA. Né? Então, de onde vem isso? Muitas vezes esses 30% vem da cabeça do dono da empresa, do sócio, e ele muitas vezes nem sabe por que é aqueles 30%. Talvez seja a questão mais complicada da área de finanças, é estimar um custo de capital próprio, né? E aí a gente também tem que considerar, se fosse, né, um investimento de capital de terceiros, embutir isso também na TMA. E a gente tem um ponto importante que eu queria comentar, uma limitação teórica grande, relevante no cálculo da TIR, né? Porque a TIR ela pressupõe um reinvestimento do fluxo de caixa pela TMA de 30%. Então, normalmente, quando se faz essas aplicações práticas de cálculo de TIR, a gente utiliza taxas mais realistas, taxas mais conservadoras, né? Por exemplo, a Selic. Eu já vi muitos trabalhos fazendo cálculo de TIR com uma TIR modificada, né? A nossa famosa TIR-M, mas a TIR-M com uma taxa Selic, com reinvestimento das entradas de caixa por Selic, que seria algo mais realista. Isso talvez num próximo momento, vocês poderiam aplicar e ver se de fato os resultados se mantêm, se o projeto ainda se torna viável. Porque eu percebi ali que a TIR ficou muito próxima do custo de capital, né? Talvez se utilizasse uma taxa mais conservadora e mais realista, pode ser que esse resultado ele não se confirme, tá? Não sei o que os outros participantes aí acham, vocês sintam-se à vontade aí também para comentar, o espaço também é de vocês. Posso fazer só uma ponderação nesse Pode. comentário seu? Por favor. Essa taxa de retorno né, aproximada de 30%, ela é de fato real, até porque nós estamos falando do ramo de mineração, ele é bastante rentável, entendeu? E essa aproximação se deu por análises, né, por análises
de cenários anteriores. Então, essa estimativa, ela é bem aproximada do que acontece realmente, entendeu? Do retorno mesmo. Legal, legal. Obrigado. Valeu. Pessoal, vocês têm mais alguma coisa? Beatriz, vai me controlando o tempo aí, tá? Se a gente tem Sim, tempo ainda. sim, o nosso tempo acabou, mas a Adriana está com a mão levantada. Eu acho que a gente pode discutir agora e depois no final a gente diminui um pouquinho a discussão. Perfeito. Vai controlando o tempo para nós aí, Beatriz. Pode Adriana, por deixar. favor. Tá bom. Obrigada. Bom dia, pessoal. É um comentário rápido que eu achei bastante interessante, José, o trabalho que vocês fizeram. É uma saída bem interessante, né, quando a gente não tem uma amostra para poder analisar os dados, né? E eu queria só colocar um comentário aí que essa simulação, ela fica muito apegada aos valores que você escolhe no início, né? Então, você escolheu um desvio padrão, ainda que você tenha, né, que agora você comentou que você usou ali alguma coisa passada, né? Claro que quem está escolhendo tem ideia, né? Tem a ideia do problema, conhecimento do problema, mas eu acho que vale a pena vocês fazerem alguns testes de robustez, modificando um pouquinho esses cenários, um pouco na linha do que o Breno falou, né? Mas mudando um pouco esse desvio padrão, usando um cenário mais adverso, mais otimista, né? Porque vocês não consideraram variáveis econômicas aí, né? E isso poderia modificar um pouquinho os resultados que vocês vão obter. Então, é usar o mesmo procedimento de simulação, mas colocando alguns cenários diferenciados para vocês verem se muda muito depois o resultado, se muda pouco, o que vocês podem fazer para se proteger, vamos dizer assim, né, ou para ser o mais fidedigno possível do que vem acontecer na realidade. Tá? Perfeito, Adriane. E essa questão das variáveis macroeconômicas é o que vai influenciar essa projeção futura de fluxo de caixa, né? Então, cenários mais adversos, cenários mais favoráveis, eu acho que seria bem interessante também para a gente, para ter o máximo de cenários possíveis para a tomada de decisão, tá? Mas parabéns, Zé Ronaldo, ok? Fica as dicas, como eu falei, isso aqui são sugestões para melhoria, para continuidade da sua pesquisa, né? Que não pare por aqui, como você comentou, foi o primeiro passo, que essa aplicação das pesquisas na prática das empresas continue aí, ok? Parabéns. Obrigado. Parabéns, Zé Ronaldo. Vamos lá, então, para o nosso segundo trabalho. O link está aqui, eu vou compartilhar minha tela. Meu nome é Luan Marca, eu sou mestre em administração pela Universidade de Passo Fundo e hoje eu vou apresentar um artigo que escrevi junto aos meus colegas Jefferson Marcolino, Edson Jesus de Paiva e Silva Filho e ao professor doutor André da Silva Pereira, intitulado Análise Financeira Fundamentalista como instrumento para a tomada de decisão assertiva de investimento em empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. O objetivo do artigo consiste em mensurar, através da análise fundamentalista, o impacto dos índices econômico-financeiros no desempenho das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. Em relação ao referencial teórico, a gente procurou abordar elementos que estivessem associados, né, à proposta de pesquisa. Então, começamos com uma abordagem da análise fundamentalista, que consiste na avaliação mercadológica e financeira das empresas, principalmente através das suas demonstrações contábeis. A gente também aborda os índices econômico-financeiros, como atividade, rentabilidade, análise de ações, endividamento e estrutura. Em relação à metodologia empregada na pesquisa, a pesquisa pode ser caracterizada como quantitativa, pois utiliza procedimentos estatísticos para tratamento e análise dos dados. A população, então, é composta por empresas não financeiras listadas na Bolsa de Valores brasileira para os exercícios 2018, 2019 e 2020. A amostra de pesquisa está dividida em duas classes. Uma amostra total, que foi empregada
no método de regressão logística e uma subamostra de análise que foi empregada no método da análise discriminante. Então, para o exercício de 2018, a amostra total é constituída por 139 empresas, 2019, 97 empresas, 2020, 137 empresas. Em relação à subamostra de análise, para o ano de 2018 foram 63 empresas, 2019, 34 empresas e 2020, 61 empresas. Observe-se que para o ano de 2019 a amostra é menor, isso se deve ao comportamento da Bolsa de Valores nesse ano, que apresentou uma alta histórica, então a gente teve uma dificuldade para classificar as empresas como não recomendáveis para investimento, então a gente precisou reduzir o tamanho da amostra para esse exercício, visando balancear a base de dados. Então, os testes estatísticos que foram empregados na análise, então, a regressão logística multinomial, que utiliza variáveis independentes nominais ou contínuas, de maneira que suas interações indicam o comportamento da variável dependente, e a análise discriminante, que é utilizada para se prever a probabilidade de observações pertencerem a uma determinada classe ou categoria, com base em uma ou várias variáveis preditoras. Esses dois métodos, eles são similares, podem ser considerados complementares, e a gente optou pelos dois métodos visando maior robustez nos resultados. Passando então para a análise dos resultados, então o modelo 2, que foi estimado através de uma regressão logística multinomial, esse modelo 2, a gente utilizou só as variáveis significantes. Então, para estimar quais variáveis, quais índices econômicos financeiros eram de fato significantes para se prever a classificação das empresas, a gente utiliza o teste de Wald. Então, uma variável é significante quando apresenta um valor de P abaixo de 0,05. Então, os resultados indicam que as variáveis contábeis, os índices econômicos financeiros que apresentaram significância estatística foram relação capital de terceiros passivo total, prazo de estocagem, relação capital de terceiros capital próprio, grau de alavancagem operacional, margem bruta e patrimônio líquido por ação. Esse método da regressão logística, ele gera uma matriz de confusão, né, que avalia a precisão da classificação para cada modelo desenvolvido. Então, calcula-se a matriz de confusão que mostra como cada uma das classes previstas de valores de teste se compara às suas classes reais. Então, a gente observa ali, com base nas porcentagens, que para todos os exercícios, o nível de acertos foi bem alto para o ano de 2018. O modelo apresenta 73% de acertos na classificação das empresas, para o ano de 2019, 88,2%, e para o ano de 2020, 67,2%. Então, em relação à análise discriminante, que também a gente verifica a análise das variâncias, né, o valor de P, a significância. A significância deve apresentar valores de P abaixo de 0,05 para que um indicador econômico financeiro seja considerado significante para discriminar as empresas entre recomendáveis e não recomendáveis para investimento. Então, com base na análise das variâncias, os índices que apresentaram significância na análise discriminante foram capital de terceiros e patrimônio líquido por ação. Assim como na regressão logística, né, se gera uma matriz de confusão e a gente observa que os valores ali, os percentuais, foram bem altos. Então, isso indica a qualidade do modelo para se prever quais empresas são recomendáveis e não recomendáveis para investimento. Então, para o ano de 2018, o modelo apresentou 82,5% de acertos, para o ano de 2019, 88,2%, e para o ano de 2020, 75,4%. Então, passando às considerações finais, levando em consideração o objetivo do artigo, né, a gente
infere-se que o objetivo foi alcançado, o objetivo que era de se mensurar, através da análise fundamentalista, o impacto dos índices econômico-financeiros no desempenho das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. Então, com base no modelo de regressão logística, as variáveis que apresentaram significância foram relação capital de terceiros passivo total, prazo de estocagem, relação capital de terceiros capital próprio, grau de alavancagem operacional, margem bruta e patrimônio líquido por ação. Em relação ao método da análise discriminante, as variáveis que apresentaram significância foram capital de terceiros passivo total e patrimônio líquido por ação. Então, esses foram os resultados que a gente chegou com base no método empregado. Então, eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Legal, parabéns, Luan. É um trabalho realmente muito interessante. Eu particularmente, assim, eu gosto muito mais, eu tendo a análise fundamentalista em detrimento de uma análise gráfica, né? Eu acho que é muito importante analisar dados econômico-financeiros que, de fato, possam representar a posição econômico-financeira da empresa, né? Em detrimento de um comportamento padrão de preço, como se faz na análise gráfica. E eu não estou dizendo em nenhum momento que isso não seja importante, pelo contrário, ele é, mas eu acho que eu, por afinidade, eu acho que eu tenderia mais à análise fundamentalista do que à análise gráfica, porque eu acho que a análise gráfica, ela muitas vezes sofre influência do fator especulativo do mercado financeiro, né? O famoso mercado nervoso. E isso não retrata, de fato, a real situação econômico-financeira da empresa. Muitas vezes a gente vê a empresa perdendo valor de mercado e na tua operação ali, no cenário econômico, não mudou muita coisa. É por um motivo especulativo no mercado financeiro. E isso acaba dificultando bastante essa busca por padrões que possam se repetir, né, em ciclos, né? Enfim. Agora, eu acho que eu fiquei com uma dúvida no trabalho, aí eu queria que vocês me explicassem, porque vocês começam, vocês falam no artigo de vocês que o objetivo é analisar o impacto dos índices econômico-financeiros no desempenho das empresas, mas depois eu fiquei com a impressão de que, na verdade, o objetivo era determinar quais variáveis contábeis têm um poder maior de classificação, de discriminar as empresas, né, em recomendáveis ou não recomendáveis. O que de fato vocês buscaram avaliar? Se é avaliar o impacto dos indicadores no desempenho ou dizer quais indicadores têm maior poder de classificar as empresas em recomendáveis ou não? Bom dia a todos. Obrigado pelas considerações. Eu acho que bem pertinente essa tua dúvida. Eu acho que, olhando agora para o trabalho, eu acho que seria até mais relevante mesmo mudar ali o objetivo. Eu acho que, como a gente usou o valor de mercado, né, para fazer essa classificação entre empresas, a variação, né, do valor de mercado de um ano para o outro, para classificar as empresas como recomendáveis e não recomendáveis, eu acho que foi nesse sentido ali que a gente chegou a esse objetivo, né, de verificar o impacto, mas eu acho que até caberia uma mudança mesmo. Foi muito boa a consideração. Porque eu entendo que a variação no valor de mercado que vocês utilizaram acaba sendo uma medida de desempenho para o investidor, né? Mas eu fiquei com essa impressão de que toda a discussão do trabalho ela caminhou para dizer quais as variáveis são capazes, são melhor, né? Melhor para explicar se essas empresas elas têm uma variação positiva ou uma variação negativa em termos de valor de mercado, né? Talvez poderia deixar isso um pouquinho mais claro. E outro ponto que eu queria comentar, e eu vou comentar só mais esse, depois eu abro para os demais também participarem. Quando você fala vocês comentam muito que indicadores econômico-financeiros referente à alavancagem está significativa e negativamente relacionado ao retorno das ações, né?
E isso faz muito sentido, né? Normalmente o investidor ele tem aversão à empresa endividada, mas na prática muitas vezes isso não se confirma, principalmente quando a gente joga a governança corporativa, as práticas de governança corporativa para dentro das empresas. Muitos estudos evidenciam exatamente o contrário, que um alto endividamento das empresas sólidas e de alto desempenho, na verdade, que têm boas práticas de governança, elas refletem um maior acesso a fontes externas de financiamento e, portanto, são mais capazes de aumentar os seus investimentos, porque têm acesso a recursos externos que são mais baratos, né? Então, para esses autores, muitas vezes a alavancagem não necessariamente minimiza ou inviabiliza o investimento. Então, esse é um ponto, é um contraponto ao resultado que vocês acharam. E vocês acharam um resultado que corrobora outros autores, como vocês comentaram no trabalho, mas que talvez vocês poderiam colocar o outro viés, né? Falar assim, olha, por outro lado, existem autores que dizem exatamente o contrário, né? Que essa alta alavancagem, ela pode contribuir para o investimento, na medida em que significa que essas empresas altamente endividadas com boas práticas de governança têm um maior acesso a recursos externos, tá? Então, é um ponto que eu também, talvez, consideraria no trabalho. Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu quero, posso fazer mais um comentário? Por favor, professora, fique à vontade. Obrigada. Luan, gostei, tá, da abordagem que vocês fizeram, uma abordagem diferente, né? Mas vocês têm uma riqueza de dados aí, que essa categorização que vocês fazem, né, em relação ao valor de mercado, acaba sendo jogada fora, né? Então, assim, a minha sugestão é que vocês usem aí uma abordagem com uma variável numérica, né? Porque, no fundo, vocês podem usar uma abordagem de dados em painel, né? Que vocês têm aí as observações ao longo do tempo, e usar medidas, por exemplo, de desempenho, como você está usando variáveis financeiras, né? Tem diversas, né? Pode usar a ROA, ROI, uma variável mais relacionada a desempenho financeiro. Se você usa o mercado, né? Então, eu não sei, é uma pergunta, né? Se você controlou por alguma característica de mercado, né? Então, por exemplo, você está usando o valor de mercado, ele tem a ver também com o humor do mercado, né? Então, bolsa de valores, esse tipo de coisa. Então, no seu modelo, se você for usar essa abordagem, que é possível, né? Trazer algumas variáveis aí para esse controle da situação econômica, né? Como um todo, já que você tem um período aí, né? Que você observa, acho que é 2018 a 2020, né? Ainda que você tenha usado variação, né? Então, assim, eu acho que vocês têm uma riqueza pela variável resposta numérica, tá? Sempre que a gente categoriza, a gente perde informação, mesmo porque a sua categorização pode não ser a mesma categorização para um outro indivíduo, para um outro investidor, né? Por exemplo, né? Então, esse seria o comentário do trabalho de vocês, tá? A riqueza de dados é imensa, né? E vocês estão perdendo informação usando a abordagem de variável categorizada como resposta, tá? Obrigado, professor, pelas considerações. E uma sugestão de utilizar o método de regressão de dados em painel realmente é muito bom. Na época não tinha tanta afinidade. Agora que eu entrei no doutorado, estou fazendo econometria, agora me abriu assim, um horizonte bem amplo, assim, até daria para pegar um período de tempo bem maior e utilizar esse método mesmo. Agradeço aí a sugestão e vamos pensar bem a aderir a essa proposta. Luan, quando a gente entra no doutorado e entra no mundo da econometria, o mundo é outro. Você renasce, né, professora Adriana? Você renasce, né? Então, assim, as possibilidades, elas se abrem de tal forma que você tem inúmeras possibilidades aí de rodar dados, de modelos, né, como a professora comentou. Obrigado, Adriana, pelas contribuições. E essa questão comentada também de variáveis de mercado, o humor do mercado, é aquilo que eu comentei, né? O mercado nervoso vai afetar o seu resultado. Características principalmente econômicas e políticas, a gente está vendo o que está acontecendo, né?
numa indefinição de equipe, de transição, o mercado vai, o mercado sobe, e isso influencia todos os dados de um determinado período. Mas eu gostei bastante do seu trabalho, tá? Parabéns pelo trabalho. Nesse sentido também, se eu puder contribuir, uma coisa que eu pensei, pensando nesse ponto de vista de reação de mercado, talvez faça sentido olhar o comportamento dos pares, né? Como que empresas que são da indústria, será que a reação, os indicadores, né, dessas outras empresas podem ter impacto também? Foi uma coisa que eu pensei aí, que pode ser para contribuição futura. Com certeza, daria para inserir como variáveis dummy ali no trabalho. Agora, na época, eu não tinha ainda bem essa visão clara, mas hoje eu vejo que dá para deixar o trabalho bem mais robusto. Isso, essa continuidade, você pode dar continuidade na pesquisa, né? E essa questão que a Beatriz comentou, eu também tinha notado aqui, né? Isso é que é a análise fundamentalista, né? Ela precisa ser analisada comparativamente a indicadores históricos da própria empresa, a indicadores da concorrência, a indicadores padrão do setor, senão a gente não tem sentido nenhum em fazer isso, né? Então, dizer se um indicador está bom ou ruim, a gente precisa ter essas informações, né? Se basear nesses 3 pontos. Mas legal, parabéns e tem muitas possibilidades aí pela frente. Parabéns, Luan. Vamos lá, então, para o nosso terceiro trabalho. Vou compartilhar o link com vocês. Andrea Inardi, tá bom? Hoje eu vou passar basicamente pelos 5 tópicos, né, desenvolvidos, então eu vou comentar um pouco no primeiro momento sobre a introdução, no segundo momento um pouco sobre a motivação desse trabalho, né? No terceiro momento, qual foi a base de dados que a gente utilizou, né? No quarto momento, quais são os desafios das startups e por último os resultados do nosso modelo em questão, tá? Entrando então um pouco na introdução, né? Basicamente, esse projeto, né, esse trabalho aqui teve o objetivo de entender quais são as características, né, que impactam a probabilidade de falência de startups em mercados emergentes, tá bom? Estudando, né, as variáveis analisadas em 4 categorias diferentes, né, que são as características do time fundador, né, o estágio de ciclo de vida, os milestones atingidos para startups, né, e a condição do ambiente econômico em que a startup se encontra, né, e no nosso entendimento a presença de dissertação, né, contribuiu aí com a literatura de finanças e empreendedorismo, principalmente aí onde identificar essas características que são relevantes para o sucesso de startups, né, em termos de fundador, do estágio de ciclo de vida, os milestones atingidos e as condições do ambiente de negócios, né, e também mostra a importância, né, de políticas públicas para o desenvolvimento aí de um ecossistema empreendedor, né, para aumentar a probabilidade de sobrevivência dessas empresas, né. Então, dando forma à vista, né, os investimentos em P&D e o custo de capital se mostraram extremamente relevantes aí para o sucesso dessas startups, né, e curiosamente o PIB aumenta a taxa de falência, né, e o que a gente entende, uma possível explicação é que os empreendedores podem preferir fechar suas empresas, né, procurar alternativas de emprego empresas mais consolidadas, né? Portanto, poderia haver, né, um investimento e aumentar a cultura empreendedora e incentivo para isso, né? Tanto parte do governo até quanto a parte de investimento privado, tá bom? Então, na motivação do trabalho, né, qual que é a relevância, né? A sobrevivência de empresas, né, vem se tornando cada vez mais um tema relevante, né, principalmente aí no âmbito de pesquisa científica nos últimos anos, gerando aí diversos trabalhos, né, que buscam identificar, né, os determinantes de malha por meio de modelos clássicos, né, ou por técnicas estatísticas baseadas em mineração de dados. E quando a gente fala de startup, né, esse tópico se torna ainda mais atrativo ou relevante, né, principalmente aí para os empreendedores e governos que almejam, né, a criação de políticas públicas para fomentar o mercado em criação, né. Isso dado o alto potencial de geração de empregos, crescimento econômico, né, e a elevação do nível de competitividade de um país. E o mais interessante disso, né, é que segundo o Cumming Fleming, né, também existem estudos que documentam as diferenças em mercados desenvolvidos e emergentes, né, principalmente no que tange a estratégia de saída, né, dos investidores ou dos empresários, né. Então, empresas aí que estão sediadas em países desenvolvidos, né,
muito provavelmente vão ter maior acesso a recursos financeiros, mentoria, serviço de suporte, né, mão de obra especializada, né, e obviamente encontrar um ambiente mais favorável para isso, né, menos burocrático e com menor nível de corrupção ou de outros vazios institucionais que a gente tenha, tá bom? Entrando, tá? Então a gente trabalhou com a base de dados da Crunchbase, que ela foi criada em 2007 por Mike Arrington, né, com o objetivo principal aí de rastrear as informações, né, das empresas ao qual ele escrevia no site de notícias do setor TechCrunch, tá? E a partir disso começou a ter uma evolução, né? Principalmente com um hub relevante de informações de crowdsourcing sobre as organizações, né? Desde colaboradores e investidores, investimentos voltados à tecnologia, né? Em outubro de 2021, né, quando a gente lançou o trabalho, a Crunchbase possuía mais de 1 milhão de dados de indivíduos, mais de 1 milhão de empresas, né, presentes em 193 países diferentes. As informações, né, dessa base elas são organizadas então como um conjunto de dados relacional, né? As variáveis organizacionais incluem desde histórico, né, da empresa, como investimentos, produtos, eventos de liquidez e equipes de gerenciamento, enquanto os indivíduos, né, incluem histórico de trabalho, educação, funções múltiplas e várias organizações, né, em várias organizações ao longo do tempo, tá? Outros dados também foram consolidados, principalmente os dados que refletem o ambiente macroeconômico, né, dos países em questão. Então, a gente fala do Produto Interno Bruto, né, e as contas nacionais do The World Bank e da OCDE. O índice de liberdade econômica a gente tirou do The Retirement Foundation, o índice de desenvolvimento financeiro do Fundo Monetário Internacional, né, as despesas em P&D da Unesco e, por fim, o imposto corporativo e a taxa de empréstimo bancário do The World Bank, tá? Dito isso, startups, né, elas enfrentam desafios comuns, né? Apesar de, obviamente, cada empresa ter seus desafios particulares, existem 4 desafios comuns, né, para as startups, né, que são os financeiros, os mecanismos de apoio que a gente chama, recursos humanos e elementos ambientais, né? Quando a gente fala de financeiro, qualquer startup ela vai enfrentar questões de problemas financeiros, né? Desde conseguir financiamento, capital de giro, acesso a crédito, né? Também tem os mecanismos de apoio, né? Onde que aí, dependendo da cultura empreendedora do país, a gente pode ter investidores anjos, incubadoras ou aceleradoras para startups. No terceiro momento, né, a gente tem a parte de recursos humanos, que sabe que é fundamental hoje, né, para startups expandirem o seu negócio, ou seja, né, encontrar as pessoas chaves, né, com as capacidades desenvolvidas, né, para desempenhar o seu papel dentro das startups. E tem os elementos ambientais, né, que é outro fator a ser relevante, dependendo do cenário, obviamente, econômico onde as startups estão inseridas, né. E aí tem, obviamente, né, dito esses desafios comuns, né, eles podem ser, digamos assim, mais fortes ou menos robustos, digamos assim, dependendo do mercado que você tá, que a startup está alocada, né. Então, nesse contexto, os recursos, por exemplo, de financiamento de startups, né, nos diferentes estágios em países emergentes variam, né. Principalmente quando você está em mercados emergentes, pois eles são mais restritos, digamos assim, né? E existem, obviamente, poucos mecanismos de apoio institucional, né? Resultando em uma taxa baixa de sobrevivência das startups, tá bom? E aí, em países emergentes, né, devido à maior propensão às questões como estabilidade política, corrupção, etc., proteção de direitos da propriedade, entre os outros, né, também é bem difícil, é mais complexo, digamos assim, uma startup, um mercado emergente sobreviver do que, né, em um mercado desenvolvido. Pouco no resultado, tá? Basicamente, o que a gente pode observar, né, que a experiência do empreendedor importa muito, a quantidade de fundadores, né, é significativa dentro do nosso modelo. Os rounds de financiamento, né, como o round seed, se ele vendeu empresas também, são significantes dentro do nosso modelo. Quantidade de marcas, né, que a startup tem também é relevante, e as condições do ambiente econômico, como o PIB, né, e as despesas em P&D e o custo do empréstimo também são relevantes para o nosso modelo, e os setores, né, que impactam e são relevantes é os serviços de comunicação, bens de consumo, industrial e tecnologia da informação. Bom, então, só resumindo tudo novamente, né, a gente buscou aí analisar
as características que influenciam a probabilidade de falência de startups, né? Dentro das características do fundador, estágio de ciclo de vida, milestones atingidos, tá bom? Esse estudo aí foi realizado com 39.550 startups provenientes de 24 países, né? Num horizonte aí de 22 anos, tá? E aí, só um comentário final é que os resultados encontrados não diferem substancialmente da literatura em termos dos fatores estatisticamente significantes, né? Então, experiência prévia do time, estágio de ciclo de vida e entre outros. Obrigado. Legal, Rodrigo. Parabéns, Rodrigo, Adriana. A gente falando em riqueza de dados, né? Olha que coisa fantástica essa base de dados da Crunchbase aí, né? A quantidade de dados que se tem. Eu acho que é o sonho de toda pesquisa quantitativa, né? Você ter essa riqueza de dados. Gente, assim, particularmente estudos sobre startup me atrai muito, porque é muito escasso ainda, né? Então, é extrema importância e ainda está muito escasso. Eu acho que o nível... Por quê? Porque a startup hoje se fala muito em empreendedorismo, né? Então, a economia de um país, ela está ligada a esse tipo de cultura empreendedora. E analisar, talvez, os grupos de variáveis que merecem a atenção dos empreendedores é de fundamental importância, né? Ou seja, é como se tivéssemos um roteiro definido para o empreendedor, nos pontos que ele precisa ter mais cuidado. Olha, se você for por esse caminho, a chance de dar certo é maior. Se você for por esse, o risco é maior de dar errado, né? Então, eu acho que o artigo de vocês também tem um viés prático super relevante, né? Eu fiquei com curiosidade por que vocês escolheram o tema decisões de investimento e não escolheram a nossa área de empreendedorismo do SEMEAD. E lá tem um tema dentro da área que é empreendedorismo inovador, né? Então, não sei, isso foi uma escolha de vocês ou acabou caindo aqui? Queria Quer que vocês falar, comentassem. Rodrigo? Acabou caindo aqui. Acabou caindo? Não era a Acabou intenção. ficando. Então é porque provavelmente lá tinha muito artigo, é isso? Na área. Às vezes tinha muito artigo aprovado, acabou caindo aqui. Porque na hora que eu bati o olho, eu falei, gente, por que esse artigo está aqui? Né? E ele foi aprovado, né? Mas a primeira coisa que eu coloquei foi isso, foi se isso foi uma escolha ou foi para lá, né? Porque a gente tem essa área no SEMEAD, né? De empreendedorismo inovador. Mas, enfim, eu anotei algumas coisas aqui que é dúvida mesmo de curiosidade, né? Vocês falam muito de falência e sobrevivência. Existe uma diferença entre analisar um ou outro? O objetivo geral, ele fala, talvez, de sobrevivência, determinar os determinantes da sobrevivência, assim como o título, mas ao longo do texto eu vi muitas vezes falando em falência, probabilidade de falência. O que seria essa principal diferença para a startup? Vocês escutam? Não, a ideia aqui, tá, na verdade, era analisar toda a parte nessa de sobrevivência. Então, do nosso modelo que a gente utilizou de sobrevivência, né, a ideia era verificar, né, baseado em quantos anos, né, essa empresa tem de vida e a sua probabilidade de sobrevivência, né, e a partir de um certo momento você tem a probabilidade de falência, né, que isso é inversamente proporcional, digamos assim, tá bom? Então, mas a ideia mesmo era identificar, né, quais eram essas variáveis chaves, né, que a empresa, digamos assim, teria que investir ou tomar um pouco mais de cuidado para aumentar a sua probabilidade de sobrevivência, ou seja, né, ela ter mais anos de vidas e, consequentemente, né, uma tal aí, né, suposição, talvez uma probabilidade de sucesso maior, né, de mais para frente poder ter algum IPO, uma venda até para o venture capital, né? Essa é a ideia. Então, quando a gente fala de sobrevivência, é muito mais relacionado a esse tempo de vida da empresa, ou seja, alongar esse período, né? E conforme a gente vê também na literatura, quanto maior o período uma empresa sobrevive, maior a probabilidade de sucesso dela também no mercado, né? Dela ficar mais tempo. E aí tem toda a probabilidade, né? De falência que a gente chama que é o inverso, né?
que é depois desse determinado tempo de vida, digamos assim, que ela tem a sobreviver, ela acontecer de fato a falha, né? Tanto aí por falência bruta, né, que a gente chama, que a empresa não tem mais condições de financiar, ou até mesmo ela sair por um determinado motivo, porque não está dando rentabilidade, né, para o fundador, por exemplo, né? Uma saída estratégica. Legal, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho, muito legal. E, curiosamente, ele está super alinhado também com o meu tema de pesquisa. Então, as perguntas aqui são realmente por curiosidade, porque quem sabe eu posso aproveitar alguma coisa também. Quando você fala em sobrevivência, vocês consideraram um tempo, por exemplo, 5 anos, alguma coisa assim, um número, né, para considerar uma empresa como sobrevivente? Porque muita coisa do que eu tenho lido também, a gente às vezes nas nossas amostras tem um viés de sobrevivência, né? Então muitas vezes as empresas acabam saindo do mercado ou falindo e a gente às vezes nos modelos não consegue capturar isso. Então eu fiquei com essa curiosidade. Não, perfeito, tá? Na base da Crunchbase, na verdade, ela tem uma variável ali que a gente consegue identificar exatamente, digamos assim, o período, né, ou a data que a empresa é considerada, tem uma falência ou ela foi vendida, né, de uma maneira nesse sentido. Então, por isso que a gente não considerou que até 5 anos é sobrevivência ou não. Na verdade, a gente fez a análise pensando em identificar, né, qual é a probabilidade de sobrevivência no período como um todo da empresa, né? O que a gente pode identificar é que esses períodos, normalmente, empresas que conseguem sobreviver, né, mais tempo, elas começam a aumentar a sua probabilidade de sobrevivência, né? Tanto é que o modelo chega num determinado momento que a probabilidade para de cair, né, de falência para de cair, né? Ela continua se mantendo estável, digamos assim. Então, é interessante que nessa base você consegue saber exatamente, tá? Obviamente que tem que fazer alguns filtros, mas exatamente quando a empresa, né, foi considerada, digamos assim, vendida ou não sobrevive mais. Então, por isso que a gente não considerou um determinado ponto, né? Legal, bacana. Essa questão eu também achei interessante, porque eu fiquei com dúvida em que relacionar, por exemplo, a falência, né? Se a falência ela está relacionada a alguma estratégia de saída. Então, eu chego no final da sobrevivência, do tempo de sobrevivência, eu tenho basicamente ali duas possibilidades, ou ela falha, ou ela é vendida, né? IPO, alguma coisa assim. Então, vocês determinaram que quanto maior o tempo de sobrevivência como startup, maiores as chances dela ter sucesso após a estratégia de saída. É isso? Isso. Isso. É isso. O que acontece, né? Só para você entender. Dentro da Crunchbase, tá? Eu tenho outras variáveis também que eu consigo identificar se a empresa ela foi vendida para o IPO ou Venture Capital também, tá bom? Então, quando você analisa, na verdade, né, a parte apenas de sobrevivência, né, você consegue ver que claramente empresas que têm mais idade, digamos assim, elas tendem a não morrer, né, por determinados motivos, tá? Mas a ideia é que quando eu pego essa variável aqui, né, eu consigo identificar exatamente, né, porque é o próprio empreendedor, na verdade, né, e a Crunchbase que insere isso na base de dados. Então, ela vai ter uma variável lá que a empresa, né, ela tipo, faliu, fechou as portas, né, porque aí pode ser, de fato, teve algum problema financeiro, né, e faliu, entrou em ação judicial, digamos assim, ou o próprio empreendedor simplesmente, né, ele não vendeu e fechou a porta, tá? Aí pode ter ido para uma empresa privada, por achar que os lucros, enfim, não são suficientes para eles, etc. Mas quando você olha a Crunchbase, inclusive, você pode pegar, né, toda a parte, se a empresa recebeu financiamento de estágio seed, se recebeu em early stage, né, late stage, ou por venture capital, ou IPO, né? Inclusive, né, um próximo trabalho, quem sabe avaliar essas variáveis, digamos assim, para até poder tanto entender a parte de sobrevivência quanto a parte, né, de investimento, né? O quanto tempo, né, a gente consegue avaliar até chegar a probabilidade de ter um investimento no estágio seed, depois no early stage, etc, né? Eu Então, acho que essa seria uma informação bem legal. Eu acho que um próximo passo, né, uma evolução da pesquisa, podia caminhar para isso mesmo, né?
eu fiquei aqui, eu anotei só uma parte do que vocês comentaram no trabalho, e eu acho que foi no referencial, quando vocês falam assim que a probabilidade de sobrevivência ou sucesso de empresas que recebem aporte de investidores anjos são mais baixas do que aqueles que recebem por venture capital, né? E aí a gente tem aquelas duas fases, né? A fase de seed e a fase de early stage, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando assim, mas isso se refere a empresas que não conseguem investimento por venture capital em estágios mais avançados? Porque se não for isso, isso é um movimento natural, né? Ela vai receber nos estágios iniciais um financiamento por investidor anjo, e à medida em que ela vai evoluindo, esses mecanismos, essas fontes de financiamento vão evoluindo também para um venture capital naturalmente, ou não? Porque se for isso, isso não deveria ser um determinante de sucesso ou fracasso, já é um movimento natural. Ou eu tô equivocado? Não, você está certo, né? Mas a ideia é que, por exemplo, tá? Aí só para entender a discussão que a gente fez. A gente avaliou, de certa forma, é um movimento natural, mas não necessariamente ele vai acontecer, certo? Porque pode ser que a empresa tenha um investidor anjo e, a partir do momento, ela não tem investidor anjo, mas ela cresce com o próprio capital, certo? Assim como ela pode não ter um investidor anjo e depois ter um venture capital, dependendo, né, da estratégia dela, tá? Então, foi por isso que a gente meio que considerou essa variável. Mas, obviamente, tá? E eu acho que você está correto, é um movimento natural, né? No começo da vida, né? Você ter toda essa parte de investidor anjo, né? Tem alguém que aporte esse dinheiro e, a partir do momento que ela vai crescendo, né, tende a entrar numa venture capital. Mas aí depende muito também da estratégia do próprio empreendedor, entendeu? Pode ser que ele não tenha recebido, mas lá para frente ele conseguiu crescer de alguma maneira, aí ele recebe o venture capital. Ou não, ele foi investidor anjo, preferiu ficar privado, né? Em vez de vir para o venture capital direto, sei lá, ele foi para um IPO, por exemplo, direto, né? Então a gente tentou analisar essas diferenças, na verdade. Entendi isso. Isso seria assim, seria o ideal em um cenário ideal, em condições normais ali, que a empresa vai seguindo os estágios, tudo bonitinho, que na prática, às vezes, muitas vezes não acontece, né? Perfeito, ok. Pode falar, Beatriz. Em alguns casos também tem alguns estudos que mostram que tem até como se fosse um viés de ancoragem. Algumas empresas que começam com anjo, elas tendem em rodadas futuras a optar, né, ou a seguir por esse caminho, obtendo mais investimentos através de anjo. Quando a gente pensa que às vezes são complementares, mas muitas vezes se uma empresa começou com venture capital, a tendência é que ela continue ao longo da vida. É muito interessante isso também. Entendi, perfeito. Muitas vezes na prática não é tão linear assim esses estágios de ciclo de vida, né? Só um último comentário, depois eu abro para vocês, para a Adriana também, se quiser comentar alguma coisa. Uma sugestão, acho que ficaria legal vocês colocarem um quadro dos países que vocês analisaram, né? Porque, se eu não me engano, são 24 países emergentes, não é isso? E quantas empresas, quantas startups de cada país? Eu não sei se é informação. Eu acho que essa informação talvez seja fácil de pegar, né? Porque eu fiquei comentando, são 39 mil empresas, né? Então, uma quantidade gigantesca de empresas. Falei assim, será que o Brasil ali tem quantas empresas? Como é que está o nosso nível de startup ali? Né? Como é que está o nosso estágio de desenvolvimento? A gente chegou a analisar, tá? Mas, no geral, o que é considerado startup ali, se eu não me engano, o Brasil era o terceiro ou quarto país com mais startups. Olha só. Tá? Assim, eu acho primeiro, que isso seria uma informação Índia, que me né? chamaria muita atenção. Né? Eu acho que seria bem relevante colocar quais os países, quantas empresas de cada país. E uma última curiosidade. A Crunchbase é uma startup, né? Que vocês colocaram, é uma startup. O que aconteceu com a Crunchbase? Ela está no tempo de sobrevivência dela até hoje? Já existe um movimento de saída? Ou vocês não sabem disso? Isso é só curiosidade mesmo, tá, gente? Não, a gente não chegou a analisar a Crunchbase, até porque ela é americana, então está fora do escopo. Mas eu, particularmente, acho que a estratégia de negócios deles é bem interessante, né? A partir desses dados, né? Principalmente, aí eu vejo, né, como empreendedor ou um cara que quer investir em empresas,
Ali é um grande potencial, existe, pela minha visão, né? Um grande potencial para você minerar a empresa e ser assertivo nos seus investimentos, tá? Porque tem muita informação relevante, desde a parte fundadora até mesmo da empresa, quais rodadas, né? Quem que investiu, quais fundos investiram nessa empresa. Então, o nosso estudo, né, ele tem algumas variáveis, mas a Crunchbase tem muito mais variáveis que, obviamente, levaria mais tempo, teria que sentar aí, eu acho que com um período maior, talvez até uma tese de doutorado, e destrinchar muito mais, né, esse assunto, né, para avaliar, por exemplo, se o fundo, né, investiu nessa empresa impacta na sobrevivência ou não, e etc, tá? Mas eu, assim, acho a Crunchbase uma boa empresa, digamos assim, se você for perguntar pessoalmente, até porque o modelo de negócio dele é bom, né? Na verdade, você paga um FII anual, e aí fundos, enfim, pessoas que são investidoras podem ir minerando, né, as empresas que eles entendem que são melhores para poder fazer esse aporte de capital. Eu achei super interessante, não conhecia a base, e achei muito curioso. É interessante que vocês estão falando de startup e utilizando uma startup para a base de dados, né? Nada mais justo. Parabéns, É. Rodrigo. Adriana, fica à vontade se quiser comentar alguma coisa. Tranquilo. Eu quero fazer um comentário da base, tem que tomar muito cuidado com a base, né, que a gente acha, ela tem riqueza de dados, porém tem muita dificuldade. O Rodrigo sabe como ele teve dificuldade de trabalhar, porque a base é autodeclarada. Então, eles correm atrás para poder confirmar as informações, mas a gente tem uma probabilidade de falência muito baixa, né? Porque a gente tem muito zumbi ali dentro, né? Então, a pessoa não declarou que a empresa faliu, faz de conta que ela está aberta, mas ela já faliu faz tempo, né? Então, ela depende dessa declaração dos proprietários, né? Das startups. Então, tem ainda muita dificuldade, como você falou, né? Vocês comentaram, para trabalhar nessa área. Por quê? Porque a gente não tem dados, aqueles dados que a gente gostaria, fidedignos, né? Tudo bonitinho para trabalhar. Então, tem ainda muito, muito, muito a caminhar a startup Crunchbase, viu? Isso, perfeito. Acho que só Mas mais um eu acho que comentário está no também. caminho certo, já é Tá. uma ideia excelente assim de riqueza de dados, mas é uma dificuldade mesmo, né? Uma base que é autoalimentada, você precisa da consciência de quem está alimentando ali, né? De sempre manter o negócio ali atualizado. Ah, não, eu acho que outro ponto, só para comentar, Adriana, aí, né? Eu que sofri grande parte dessa dificuldade, aí eu só aconselho para as pessoas, né? Se eu não utilizar essa base, vocês vão perder 80%, na verdade, do seu tempo, cara, tentando refinar, digamos assim, a base, tá? Não é nem a parte escrita, o modelo teórico e etc. Mas, na verdade, mão na massa, de entender, fazer... Tem coisas, às vezes, que não faz sentido, entendeu? Tipo, o cara Aí, recebeu o financiamento Beatriz, depois já da fica a falência, dica aí, o etc, trabalho que você né? vai ter, tá bom? Então, vai ter que ter muito trabalho aí dentro dessa base, né? De fato, fazer uma limpeza boa para chegar no nível, pelo menos, razoável de qualidade dos dados que você tem ali dentro, né? Ah, mas um trabalhinho tem que ter, né, Adriana? Um trabalhinho tem que ter, senão não vale a pena, né? Então tá certo. Tudo, no final dá tudo certo. Obrigado, parabéns, Adriana, parabéns, Rodrigo. E vamos Parabéns. Vamos para para o o nosso último. último, né? Apresentação do estudo que tem o seguinte título: Olá a todos, vou iniciar a apresentação do estudo que tem o seguinte título: Ativos intangíveis e grau de intangibilidade, uma análise das companhias brasileiras dos setores de tecnologia da informação e telecomunicações no contexto da Covid-19, desenvolvido por mim, David Linderman Aniceto Costa, pela Paula Roberta dos Santos, David João Massingui, Laura Edith Taboada e Bruna Camargos Avelino, todos vinculados à Universidade Federal de Minas Gerais. Tem-se, então, a congruência de três principais elementos: a notória relevância dos estudos que versam sobre ativos intangíveis cada vez mais comuns, os setores de tecnologia da informação e telecomunicações, onde a presença dos ativos intangíveis representam a maior parte de valoração dessas empresas,
O grau de intangibilidade que relaciona os investimentos em ativos intangíveis e o valor de mercado dessas companhias, tudo isso associado ao contexto da Covid-19, considerado um momento adverso e economicamente de crise financeira. Tem-se, então, a questão de pesquisa, no qual interroga qual a relação entre os investimentos em ativos intangíveis e o grau de intangibilidade das empresas dos setores de tecnologia da informação e de telecomunicações listadas na B3 no cenário da Covid-19? O principal objetivo da pesquisa foi analisar a relação entre o volume de investimentos realizados nos ativos intangíveis e o grau de intangibilidade das companhias dos dois setores definidos, tecnologia da informação e telecomunicações, considerando o contexto da Covid-19. Tem-se, então, aí os principais pontos do referencial teórico, o conceito de ativos intangíveis, que representam os bens incorpóreos que só devem ser registrados quando puderem ser identificados, controlados e capazes de gerar benefícios econômicos futuros, os ativos intangíveis e o mercado de capitais, onde tem-se que a transição para a economia do conhecimento faz com que haja investimentos em avanços tecnológicos, o aumento das empresas tecnológicas em detrimento das industriais, demonstrando a relevância dos ativos intangíveis para as empresas deste setor, o valor de mercado das ações, que traduz as expectativas dos investidores, então faz com que seja relevante associar aos ativos intangíveis que são capazes de gerar valoração no preço de mercado, ou seja, esses dois conceitos estão diretamente relacionados. A literatura mostra também um terceiro ponto, né, que são os ativos intangíveis das empresas em momentos de crise, onde evidencia-se cada vez mais ser relevante utilizar-se da estratégia desses ativos considerados bens incorpóreos para lidar com momentos considerados de crise econômica e adversos. Em relação ao método utilizado, associado à coleta de dados, ocorreu através de informações nos demonstrativos financeiros das companhias, através da CVM, e das cotações das ações dessas mesmas empresas, né, utilizando como referência a base do Yahoo Finanças. Considerou-se como marco temporal o ano de 2020 e os 3 primeiros trimestres de 2021. A amostra foi composta por 7 companhias do subsetor de programas e serviços associados ao setor de tecnologia da informação e 3 companhias do setor de telecomunicações, totalizando assim um total de 10 companhias. Para testar a homogeneidade dos dois grupos definidos, utilizou-se o teste de Q² e o teste de Wilcoxon, onde o nível de significância foi de 5%. A hipótese nula diz que não existe diferença estatisticamente significativa e, em contrapartida, a hipótese alternativa é de que existe diferença estatisticamente significativa. Para atender aos anseios da pesquisa, utilizou-se ainda dois testes de correlações, né? O teste de Pearson e Spearman. As variáveis em estudo se deu através dos investimentos em ativos intangíveis, onde relacionou-se o total do grupo de intangíveis e o total de ativos, o total do ativo, o grau de intangibilidade, onde relacionou-se o valor de mercado das ações e o patrimônio líquido contábil, equação 1 e equação 2. Em relação aos principais resultados, tem-se que, considerando o teste de homogeneidade, o p-valor foi de 0,999, ou seja, bem acima da regra de decisão ao nível de significância de 5%, e que não se rejeitou a hipótese nula, de que não existe diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Em relação ao teste de correlação, né, que procurou mensurar a associação entre o grau de intangibilidade de investimentos em ativos intangíveis para o setor de telecomunicações, percebeu-se que foi uma relação negativa e fraca, ao nível de menos 30,05%, e já para o setor de tecnologia da informação, uma relação considerada forte e positiva, ao nível de 62,64%.
As principais conclusões do estudo, né, é que, a priori, o mesmo contribuiu para a análise da associação entre as duas variáveis, grau de intangibilidade e investimentos em ativos intangíveis, em especial considerando o cenário pandêmico da Covid-19. As principais implicações práticas é que os achados podem contribuir para que gestores, acionistas e demais interessados nas informações das companhias, das empresas dos dois setores analisados, entendam a relevância dos ativos intangíveis e dos ativos intangíveis e também da sua correta mensuração, como forma de agregar valor de mercado em momentos considerados de crises econômicas ou adversos. Os resultados foram consistentes com o que era esperado, tendo como base a literatura, né? E, sobretudo, avançou no conhecimento científico por considerar o contexto da Covid-19 como marco temporal. Para pesquisas futuras, recomenda-se ampliar, né, a amostra abarcando outros setores e também a utilização de testes que possam captar ali a influência das duas variáveis, né, em relação aos setores a serem pesquisados. Essas foram as principais referências utilizadas no estudo. E eu agradeço a atenção de todos. Legal, parabéns. O David está aí também? O Davi também está? Eu acho que ele saiu. Também está, né? Sim, estamos aqui, sim. O Davi. Então, estão os dois, o David e o Davi. Parabéns a vocês, que estão representando os demais autores. Quando eu olho para um artigo que fala de ativo intangível, até chego a arrepiar, assim, né? Porque a mensuração de ativos intangíveis sempre foi uma pedra no sapato, né, dos contadores. E como mensurar o valor, talvez, de uma vantagem competitiva, né? E por quanto tempo ela permanece como uma vantagem competitiva, né? Você mensurar, como vocês comentaram no trabalho, mensurar know-how, relacionamento com fornecedores, até mesmo uma localização geográfica da empresa, né? O quanto isso traz de vantagens competitivas, traduzir isso num número para registrar isso numa demonstração financeira não é tarefa fácil. Eu entendo o setor que vocês escolheram, setor de tecnologia, essa economia da informação, a economia do conhecimento, isso já vem sendo preponderante já há algum tempo e a pandemia acelerou muito isso, né, em virtude do isolamento social, muita coisa passou a ser feita à distância, digitalmente, então é um setor onde os ativos intangíveis são mais preponderantes, mas isso, por outro lado, fez com que vocês ficassem com uma amostra muito pequena, né? E aí, quando vocês separam ainda em dois setores, nós temos um setor aí com 3 empresas, se eu não me engano, né? 7 em um e 3 em outro. Eu não sei até que ponto os resultados eles podem ser questionados ou não pelo fato de termos uma amostra tão pequena. Mas, enfim, é o recorte que vocês fizeram, foi uma escolha metodológica que vocês fizeram. Uma dúvida que eu fiquei, depois vocês comentem, eu não entendi muito bem o corte temporal que vocês fizeram, porque em alguns momentos vocês colocam que vocês pegaram dados do 4º trimestre de 2020 e os 3 primeiros de 2021, mas aí depois fala do ano de 2020 e os 3 de 2021. E em outro momento fala que pegou dados do 3º trimestre de 2021. Então eu fiquei tentando imaginar qual era o painel de dados que vocês tinham para fazer essas análises de correlação, né? E eu não consegui visualizar esse corte temporal que vocês fizeram. Se vocês puderem comentar? Sim, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, a oportunidade, né, de estar aqui, compartilhar conhecimentos, né, com todos, ao professor Breno, a Beatriz e aos demais colegas. Esse foi um artigo que a gente desenvolveu para uma disciplina específica, né, lá da UFMG, juntamente com a professora Laura e a professora Bruna, os colegas Paula e o David, que inclusive é de Moçambique, né, está lá nesse momento. Então, assim,
Foi algo que a gente pensou direcionado para a disciplina. Talvez tenha ficado um pouco confuso, professor, de fato, né, a gente pode pensar em padronizar, né, a fala, mas a ideia do marco temporal é usar o ano de 2020 e os 3 trimestres de 2021, exatamente porque foi quando a gente desenvolveu o trabalho, né, que a gente não conseguiu abarcar o ano de 2021 todo. Então, o marco temporal, ele se refere a esse período, né, o ano de 2020 e os 3 primeiros trimestres de 2021, né? Esse aí é o marco temporal. Talvez realmente tenha ficado um pouco confuso o texto, né? A gente tem que Então pensar em vocês usaram dados de 31 de dezembro de 2020 e 30 de setembro de 2021. Exatamente, São perfeito. 2 momentos, né? Eu Isso, tinha tido a isso. ideia de que vocês pegaram as demonstrações trimestrais e foram Não, analisando trimestralmente, né? Vocês não fizeram isso, pegaram em 2 momentos, sim. Então, talvez teria que deixar isso mais claro ali no artigo, né? sim, sim, sim. Eu vi que vocês comentaram, né, no trabalho que a ideia, de fato, não é avaliar o impacto da pandemia na mensuração dos ativos, né? Mas quando vocês falam tanto de contexto, né? O contexto do Covid, o contexto que o objetivo não é esse, eu acho que não tem como fugir muito disso, porque vocês estão falando no contexto de cenários adversos economicamente, né? Então, como saber se o que acontece num cenário crítico, como a gente viveu nesse período, ele é diferente de outros momentos mais estáveis? Será que antes disso, essa relação, essa correlação que vocês encontraram, era diferente da que vocês encontraram no momento desfavorável? Então, essa comparação entre momentos antes, durante e pós-pandemia, eu acho que a gente não tem como fugir muito disso. Então, fica talvez a dica para vocês darem continuidade e avaliarem lá antes, avaliarem durante e começarem a avaliar agora nos próximos meses, nos próximos anos, né? Como que se dá esse comportamento. Eu fico pensando na análise, na variável que vocês usaram como desempenho, aliás, no investimento em ativos intangíveis, que foi o valor de mercado, né? Se eu não me engano. E eu fico pensando assim, qual é o gap de tempo que você tem para o impacto no valor de mercado a partir do investimento em ativo intangível? Isso não é imediato, né? Então, se você pegar uma informação 31 de dezembro e ver qual que é o investimento em ativo intangível ali, será que o impacto no valor de mercado já vai se dar ali naquele momento? Provavelmente não. Então, eu fiquei pensando, qual seria o gap de tempo? Isso se dá dali 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Avaliar esse gap de tempo também poderia ser uma questão interessante para avaliar a correlação. Talvez eu teria que avaliar o investimento de hoje correlacionado com o valor de mercado daqui a quanto tempo, né? E, por último, um comentário para abrir para vocês e para os demais. Eu gostaria de ver essa relação que vocês fizeram de investimentos em ativos intangíveis com outras medidas de desempenho, que não o valor de mercado, né? E aí usar qualquer outra medida, ROI, EBITDA, né? Enfim, nós temos várias medidas de desempenho financeiro, além do valor de mercado, porque aí nós vamos pegar lá da questão dos outros artigos que nós comentamos, né? O valor de mercado por preço de ação reflete uma reação dos investidores. Então, é o que, se eu não me engano, foi o artigo que o Luan apresentou. É uma expectativa do investidor, né? E aí, o que a Adriana comentou também, isso aí você tem que captar informações de mercado, o humor do mercado, né? Então, muitas vezes especulativas. E também, talvez, usar outros modelos econométricos, outros testes, modelos de regressão, porque nesses modelos de regressão, talvez vocês poderiam captar variáveis que possam estar influenciando a sua variável dependente, que é o grau de intangibilidade, e eu acho que ficaria muito mais rico o trabalho. Então, é uma dica para vocês darem continuidade, certo? O trabalho de vocês
foi escrito, foi o primeiro passo aí, né? Foi para a disciplina do programa, mas eu acho que vocês têm muito potencial ainda para desenvolver, tá? Então, nessa continuidade, talvez seria interessante abordar esses temas. Não, perfeito, professor. Assim, eu concordo plenamente, né? E, de fato, a gente estava vendo os colegas discutirem há um tempo atrás sobre o mundo da econometria. Depois que a gente descobre ele, fica tudo mais fácil, né? Da gente trabalhar. E, de fato, né? Um modelo mais robusto, com regressão, talvez nos dariam resultados mais, né? Importantes, mais relevantes, que levariam um direcionamento mais eficaz aí nos resultados. E, assim, só complementando, tem uma outra discussão muito importante quando a gente fala de ativos intangíveis, que é a separação dele com rentabilidade e expectativa futuras, né? Que no caso seria o goodwill. Então a gente teve essa foi uma das nossas preocupações de fazer essa separação. O conceito na norma de ativo intangível é muito específico, né, em relação à sua identificação, separação, e é algo que também pode influenciar, inclusive, nessa questão aí do valor de mercado, né? Então, a gente também teve essa preocupação de estar trazendo somente aquilo que, de fato, fosse intangível, né? Lá quando a gente foi pesquisar nos demonstrativos financeiros dessas empresas. Mas, assim, eu agradeço a oportunidade, né? Foram considerações muito pertinentes, e a gente tem, sim, a pretensão de dar continuidade no trabalho, né? Por isso que se torna ainda mais relevante para a gente ter essas contribuições, né? Passar a palavra talvez aí para o David, se ele quiser falar alguma coisa. Perfeito, fica à vontade, David. Não, muita coisa a acrescentar, apenas agradecer, não é? Os comentários que foram dados e vamos trabalhar neles para poder melhorar ainda mais o nosso artigo, não é? E muito obrigado aí, Breno. Perfeito. Eu acho que a ideia da sessão é exatamente essa, né? A gente discutir pontos que possam ser levados adiante, que possam ser melhorados e que vocês possam dar continuidade nas pesquisas de vocês, certo? Vou abrir para os demais, se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Temos o Robert, que está com a mão levantada. Robert, nos escuta? Professor Robert, sim. seja bem-vindo, fique à vontade. Bom dia a todos. Professor. Tudo certo. Parabéns aos autores, dois né, pelo trabalho. Eu só ia sugerir que talvez nesse artigo o ideal seria fazer um estudo de vendas, e com isso capturaria muitas das considerações que o Breno fez sobre a reação de mercado. Você está olhando expectativa, sim, porque quando a empresa anuncia que vai fazer esse tipo de investimento, os investidores já reagem quando é uma empresa de capital aberto, e é uma forma de capturar isso através de estudos de evento, e a possibilidade também de incluir depois variáveis explicativas através de uma regressão explicando o retorno anormal, o retorno acumulativo anormal. Eu acho que vai ser interessante e uma forma de fazer o resultado mais robusto que o que as revistas hoje procuram. Ontem teve vários seminários, workshops aí sobre pesquisa, editores e tudo, foi ressaltado isso. Estão as revistas mais pressionadas pelo ambiente, do contexto, para publicarem sempre artigos mais relevantes. E uma forma disso é ter um resultado robusto, certo? Porque senão, logo na primeira rodada, você já recebe um nó e aí, às vezes, você perde o incentivo, você já não quer continuar na pesquisa. Então, se preparar antes para aumentar essa chance de passar pela primeira rodada, certo? Isso foi destacado ontem, quase nenhum artigo hoje é aceito na primeira rodada, então todos têm que passar a primeira, segunda, e alguns destacaram experiência de passar de 8 vezes que vai rodando o artigo. Praticamente os avaliadores viram coautores, né? No futuro talvez seja assim, mas é isso. Parabéns pela ideia e boa sorte aí no desenvolvimento do trabalho. Professor, uma coisa interessante que o senhor falou, muitas vezes na primeira rodada, dependendo do jeito que vai o artigo, a gente não tem nem a chance de melhorar ele, né? Essa é a questão. Então, a gente não pode ir de qualquer jeito para a primeira rodada, porque às vezes você já toma uma recusa ali que fala assim, olha, eu não quero nem que você corrija,
né? Não vem nem com a segunda versão, não. Então, a gente precisa ter essa atenção aí que o professor Robert disse. Obrigado, professor. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, o espaço está aberto. Ok? Beatriz, eu acho que nós estamos com o tempo no limite, né? Estamos Eu no acho que o limite. nosso momento de debate, eu acho que já foi, né? Já foi, mas acho que pelo menos as Foi. discussões ao longo do tempo foram bem ricas, né? Então, acho que a gente Isso. conseguiu fazer ao longo do caminho. Para a gente encerrar, eu vou solicitar que vocês coloquem os seus nomes no chat, por favor, para a gente fazer o registro da presença de vocês. E eu vou compartilhar também os links, tanto para a avaliação da sessão, como para a nossa sala de networking, que começa agora na sequência. Ok. E, pessoal, quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Para mim é um prazer. Eu estava comentando com a Beatriz aqui no início, antes de vocês entrarem, que a gente, quando vai para a área da pesquisa, a gente lê muita coisa, né? Então, a gente lê artigos e a gente fica... Eu particularmente, eu fico muito feliz de encontrar na sala autores que eu li. Eu já li vários artigos da professora Adriana, tá? E eu vi o nome, aí eu falei assim, esse nome não me é estranho. E do professor Robert Chiapasa também, já li vários artigos para mestrado, para doutorado, e para mim é um prazer, tá? Que usei vocês como referência, ter aqui vocês dentro da sala, participando conosco da apresentação. Tá? Obrigado pela presença de todos e convido vocês, então, como a Beatriz falou, a participar da sessão de networking. Não se esqueçam de fazer a avaliação da nossa sessão, tá bom? Muito obrigada a todos, parabéns pelos trabalhos. Parabéns, pessoal. É um Obrigado, prazer poder pessoal. contribuir. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Um abraço, Tchau, até. tchau. Tchau, tchau. Bom Sucesso dia. para todos. Sim.